Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, pedindo a espiritualidade amiga, a Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, que nos auxilie hoje e sempre, para que possamos, diante de tantas oportunidades de esclarecimento, de estudo, possamos assimilar as mensagens, os conselhos, tudo aquilo que temos tido acesso, para termos força moral, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que a cada dia possamos ter mais clareza, ter mais desperta a consciência, a fim de que isso seja possível. Que os nossos guias espirituais estejam conosco, nos auxiliando agora, nos momentos de estudo, e que Ele abençoe a cada um de nós que estamos aqui e aqueles que não puderem também estar presentes hoje. Que assim seja. Bom, gente, então hoje nós vamos comentar do capítulo 23 ao 25, né? Já estamos praticamente na metade do livro e daqui a pouquinho já terminamos, né? O primeiro livro da série. E aí a divisão ficou assim, o Roberto vai falar o 23, o Guilherme sobre o 24 e eu sobre o 25. E aí, conforme alguém for querendo acrescentar alguma coisa, suas observações a respeito do capítulo, né? Aí fiquem à vontade, levanta a mãozinha. A gente já vai começar. Então, dando seguimento, né, ao 22, né, que a gente não participou do estudo até o 22, né, ele estava falando sobre o assunto do anterior, né, que era sobre o bônus horas, né, vocês terminaram semana passada. Aí, quando o André Luiz aqui estava conversando com a Laura, né, a mãe do Lisa, aí eles chegam, né, do passeio que ele tinha feito com os amigos dele lá, e aí foi interrompida aquela explanação sobre o bônus hora, que é interessante, né? Vocês comentaram na semana passada, né, que nada mais é do que uma ficha de serviço, né? E tudo mais, aquela coisa toda. Aí ele estava gostando dessa conversa, aí o Lisa chegou e eles entraram, né? E aí assim que ele... Aí ele foi... Ele tá falando aqui que ele foi dar uma saída, né? Ele estava na casa, aí saiu para ver o luar, coisa que ele não tinha feito, né? Aí comentou sobre isso, sobre luar e tudo mais, e o clima de paz que estava lá no nosso lar, que ele estava sentindo. E o Lísias comenta que isso é porque todos os espíritos equilibrados, né, no nosso lar tinham um acordo, né? Um acordo assim tácito, né, de não emitir pensamentos contrários ao bem. Então isso dava uma harmonia de paz e tudo mais. Aí assim que acontece isso, eles entram e o Lisa vai até um aparelho, né, semelhante aos nossos rádios, né, aparelho radiofônico. Aí ele acha, né, curioso isso, né, desse aparelho e tudo mais, ficou muito curioso e aí ele já logo pensou em saber notícias, né, da Terra, né, da família e tudo mais. Porque aí o Ulisses explica para ele que eles não usam o aparelho para esse objetivo, né? Que o objetivo dele é diferente, é questão de programação do serviço, né? Questões de espiritualidade, de elevação e tudo mais, e ensinamentos, né? Que eles iam receber, comunicação de uma colônia com a outra, não era para esse objetivo. Mas aí o André Luiz insiste, né? Pela curiosidade que ele tinha para saber notícias da família. Aí que é a parte mais importante do capítulo, que aí o Lise vai explicar para ele que no começo das essências da colônia já tinha esse aparelho e isso aí causou muita perturbação entre os habitantes, que eles ficavam o tempo todo preocupados com os familiares, né, querendo saber notícias da Terra. E isso perturbou muito, porque imagina a gente que se a gente também for, né, vai querer saber notícias dos parentes, né? Então, aí você fica com a cabeça mais voltada aqui na Terra, né? E não consegue fazer nada lá. E além de tudo, sempre tem algum problema. E isso vai perturbar muito esses espíritos que estão desencarnados, com outras questões para resolver. Então ele explicou que tinha muito problema, muito tormento, né?
e que chegou um tal momento que foi que um ministro da União Divina aconselhou o governador, porque, de certa forma, ele era tão bom que ele deixava passar essas coisas e tudo mais. Ele era. Fala que a bondade, às vezes, ela pode escambar para a disciplina, né? E aí foi aconselhado a proibir essa comunicação. Aí eles conseguiram fazer isso, né? Tanto que usando aquela passagem de Jesus, falando que deixa os mortos enterrar os seus mortos. Engraçado também que a gente pode fazer a mesma coisa pensando quem já foi, quem já morreu, né? Deixar os mortos, enterrar seus mortos, mas na verdade quem está morto somos nós, né? Aqui enterrados na carne, né? Então deixa lá os mortos cuidarem de enterrar seus mortos. Aí isso passou. Mas o André Luiz sempre preocupado com essa questão, né, de ter notícias dos familiares. Aí e o Luiz vai sempre dando lições para ele. Será que todo mundo que vai para o outro lado está preparado para saber notícias da família? Né? Um filho, um, né, esposo ou esposa, pai ou mãe, né, netos, irmãos com problemas, né, de saúde, problemas às vezes até praticando crimes. Será que estão preparados para saber essas notícias? Eu lembrei agora do Memória de um Suicida, né? Que você lembra? Aquelas questões lá que tinha, estavam os familiares, umas questões bem difíceis, né? Imagina para quem desencarnou, vendo o filho ser preso, a filha numa situação, né, terrível também, sendo explorada e tudo mais, né? Tem uma passagem lá que é a situação muito complicada. Então você fica atormentado, né? Tinha um filho, estava até Foi preso, o né? caso de Jerônimo De Jerônimo, né? no Memória do Suicídio, né? Então, é muito complicado ver os filhos daquela situação, a ex-mulher, a mulher explorando a filha, tinha muita coisa. Então, não, né, não todos estão prontos para isso. Então, ele estava explicando que eles ficam sabendo disso de acordo com orientação maior, ou seja, os superiores sabem da conveniência e da oportunidade para você ter essas informações. Só quando aqueles espíritos que estão no nosso lar têm condições de saber a realidade e seria um momento também de ajuda, né? De poder vir aqui, descer a terra e auxiliar. Porque, por simples curiosidade, isso não é aconselhável, né? Então, eles não tinham essas permissões para ficar sabendo notícias assim, só por curiosidade. Então, isso aí vai ser depois, né, exemplificado muito a experiência do próprio André Luiz, quando ele vê a situação da família. Aí ele vai entender, né? Ainda ele não entendia bem por que ele não sabia estar dando notícias assim. Então, aí ele termina esse capítulo, não tem muita coisa. O mais importante é isso, né? O que ele vai falar é que nem todos estão preparados para saber as notícias, que no momento exato, né, os maiorais lá, os superiores, eles sabem analisar isso tudo e dar essas permissões para determinados espíritos terem essas notícias e poder auxiliar de alguma forma, né? Ou excursionando até a Terra, ou então com orações e tudo mais. Mas que isso não seria, não era mais permitido, e para ele parar de ficar pensando nisso, né? Porque isso aí frequentemente gerava muita confusão. Então é o mais importante aí, saber o nome desse capítulo, saber ouvir, né? Saber tirar as lições, saber. Será que todo mundo sabe ouvir? Sabe colher essas informações? Está preparado para ter notícias dos familiares que ficaram e tudo mais. Aí é que vai passar para o próximo capítulo, porque não tem muita coisa, né? Não tem tanta informação assim. Se alguém quiser comentar mais uma coisa, aí vai para o próximo, que é o mais interessante, né? Que são as notícias que eles vão ter da Terra. A Thaís levantou a mão. Pode falar, Thaís. Oi, eu tô com um probleminha de internet aqui, então não sei como é que vai ficar aí para vocês. Além de tudo isso que eu consegui ouvir, que eu cheguei atrasado, me desculpe, boa tarde para vocês. Eu tirei algumas coisas aqui que eu achei interessante. Quando ele fala dessa questão que Roberto trouxe agora no final, a gente não está preparado para, né, não ter serenidade suficiente, né, equilíbrio, para poder não se deixar afetar pelas situações ainda que nós estamos ainda apegados, né? Não tem aquele, como é que ele chama?
aquele amor espiritual, né? Aquele amor a gente não tem ainda. E aí me chamou a atenção sobre egrégora, sobre a nossa aura, como a gente vai construindo, né? O que a gente tem ouvido, em que a gente tem prestado atenção, e o que a gente tem assistido, porque tem partes aqui que ele fala que como é que diz? Há o compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. O esforço da maioria, isso é logo no início, quando o André Luiz está com Lísias ainda renovando as energias deles, apreciando a paisagem, bem logo no início. E aí ele vai descendo, falando ainda sobre a questão das transmissões, que Roberto já esclareceu, né? Como é que acontecia lá. E aí ele fala sobre as forças vibratórias sutis que são emanadas pelos que eles escutam lá na rádio, é diferente do que a gente procura aqui na Terra ainda, né? E como é que a gente tem feito isso, né? No que a gente tem colocado o nosso ouvir. Foi isso que chamou minha atenção. Outra frase que me chamou a atenção nesse capítulo, que o resto, Roberto falou tudo, é: a bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Às vezes, a gente está tendo um ato se considerando bondoso, mas a bondade acaba virando permissividade, e a gente se perde nisso daí. Não é que a gente tem que ser mal, mas é que tudo em excesso causa desequilíbrio. Alegria em excesso causa euforia. Às vezes, depressão. Tristeza em excesso, depressão. E por aí vai, entendeu? Me chamou a atenção isso também. E aí, fechando essa minha ideia aqui, que o restante Ronaldo falou, ele fala aqui, ó: precisamos, apesar das dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. A gente ainda está muito preso a muitos vícios, a muitos comportamentos permissivos, a muitas paixões, e a gente mesmo acaba atraindo para nós, para perto de nós, situações que nos... Peraí que eu aqui estou com a filha toda hora interrompendo, situações que nos colocam em questões delicadas, mas que nós mesmos buscamos através da sintonia que nós criamos. Mais ou menos isso. Deixa eu falar. Eu acabei lembrando aqui que a grande questão, voltando lá, eu tinha comentado também, a Thaís falou de novo, isso serve para quem exerce alguma posição de direção, de superioridade, de mando, ou então serve para os pais, né, numa família, essa questão da bondade exagerada, né, muita passividade. Isso pode descambar para... aí ele fala que isso pode acabar descambando para indisciplina, né? Para indisciplina e outra aqui. Fala que a bondade exagerada ela porque pode... a desviada provoca indisciplinas e quedas. E quedas, né? Então isso serve a lição para quem está exercendo alguma direção, às vezes pode ser chefia, né? No trabalho, ou os pais, né? Então se for muito deixar os filhos fazer tudo que quer, aí às vezes os filhos não são tão tranquilos, se você deixa fazer tudo que quer, aí vira bagunça, né? Vira indisciplina, permissividade, né? E tudo mais. Agora, a grande questão desse capítulo, que eu falei para não ficar colhendo notícias do plano inferior, daqui da Terra, né? Que já estava lá no nosso lar, que a grande questão é o seguinte, que não é todo espírito está preparado para ter notícias ruins. Tem equilíbrio suficiente para receber notícias ruins de seus familiares, a não ser para fazer quando eles tiverem que fazer alguma medida de auxílio, né? Fazer um auxílio efetivo. Só saber a notícia não eleva, desequilibra. Aí fiquei lembrando que a gente, quando sai de casa, né? Qualquer um que saiu de casa no momento da vida, e se tiver passando por algum problema que você não pode resolver, quando você fica sabendo, você fica muito mal.
né? Isso aí quase todo mundo que já passou por essa experiência, né? Sabe uma notícia de doença, mas você não pode fazer nada, um outro problema, você fica angustiado, você está muito longe, não pode ir até a sua casa e tudo, está morando longe, saiu para estudar, para trabalhar, você fica angustiado, né? Então imagina você lá do outro lado, não pode vir aqui ou não tem permissão, e se vier não tem como ajudar, e ficar sabendo de notícias ruins, né? Situações difíceis para os seus familiares. Que a grande questão também é essa, que ele fala, que é o grande egoísmo que a maioria dos espíritos ainda se encontravam, né? Que é aquela coisa toda de saber muito bem da fraternidade universal e tudo mais, mas que na prática isso volta só para o círculo familiar. Aí você fica preocupado mesmo, não é com a humanidade como todos, está preocupado só com os seus. Não importa se o vizinho está passando por problemas, outro parente mais distante um pouco, o que importa ali é o seu núcleo mais próximo, né? Se não era casado, os pais, os irmãos, se era casado ali a esposa com os filhos, netos. Então é só aquela preocupação ali com aquele núcleo, é muito egoístico ainda, né? O ser humano ainda não está preparado ainda para ter aquele pensamento mais, aquele sentimento mais fraterno, universal. É um pensamento egoístico. Então aí você fica preocupado demais só com aquele ponto e aquilo te desequilibra e você muitas vezes não tem condições de ajudar. Por isso que não nós devemos procurar notícias do plano inferiores, senão para levar auxílios justos. Você também não vai poder ajudar, também não fica sabendo, porque já foi, né? Você já passou. Agora quem ficou aqui que resolva, né? Que siga com a vida. Aí ele termina o capítulo, né? Já pensando no que viria, né? Dessa transmissão radiofônica, que é o 24 agora. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa também, antes de passar para ele. Então, palavra do Guilherme. Boa tarde a todos novamente. Emissora do Posto 2 de Moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Então, o impressionante apelo. Durante esse capítulo, podemos destacar algumas coisas, como as obsessões coletivas, mas principalmente falaremos hoje sobre os níveis de consciência. De primeiro modo, nós enxergamos que derramado o sangue das criaturas, não há consciência que seja impune. Lísias e André Luiz entretecem uma conversação sobre o cenário sócio-histórico da época, onde travávamos, em 1939, em agosto, possíveis guerras. Então, André Luiz, que muito centrado em si ainda, em sua recuperação, em seu desenvolvimento de trabalho na colônia, não tinha notícias do mundo afora. E ouvindo esta notícia que é televisionada para ele se espanta. E tem até uma pergunta fatídica, de certo modo: será que não bastou a última grande guerra? São muitas questões em que nos tocam o espírito faminto ainda de ascese espiritual. No livro A Carta Magna da Paz, Reflexões em Torno, de Francisco de Assis, e no livro Correnteza de Luz, ambos pelo Espírito Camilo, ele fala sobre as obsessões, principalmente as obsessões coletivas. E ele trouxe uma reflexão, para mim, muito importante, e eu acho que vai agregar no nosso conteúdo de hoje, principalmente no capítulo 24. Ele fala que o problema de grande parte das criaturas que nascem nesses locais fomentados por séculos, milênios de ódio, de rancor, são as obsessões coletivas. A criatura imperfeita, como nós já conhecemos, o grau através da escala espírita, ela não sabe se direcionar corretamente
mesmo que no plano espiritual ela tenha todo o arcabouço necessário para preparar-se para a viagem carnal. E o Espírito Camilo, ele diz que o problema não é só esse tempo gasto para melhorar-se, para vir mais preparado. O problema também é porque na carne, além de nós darmos mais ouvido às tentações, aos vícios, às más inclinações, há as obsessões coletivas, além das nossas próprias obsessões, porque todos nós, sem exceção, somos obsidiados. Aí cada um vai variar o grau de obsessão, mas todos somos obsidiados. E além da própria obsessão, há as obsessões coletivas. Eu não ia adentrar nesse assunto, mas calhou. O psiquiatra, psicólogo emérito Carl Gustav Jung, ele vai destacar sobre o consciente e o inconsciente coletivo. E aí a gente vai moldando a partir destas análises a construção da educação da criatura moderna, onde vem de traços culturais, traços éticos e morais, onde se registra não só a educação que recebe no seio familiar, como a educação do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Lembremos da relação linguística que o Brasil e outros países têm. Todos nós falamos português brasileiro. No entanto, temos as variações linguísticas. Aqui no Nordeste nós falamos de um jeito, com um tipo de sotaque, com referências culturais diferentes do que o pessoal de Minas, do que o pessoal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Então, apesar de nós comungarmos do mesmo idioma, da mesma língua, nós nos expressamos de maneiras diferentes. E isso é devido às nossas educações. Funciona assim no inconsciente e no consciente coletivo. Nós temos as chamadas crendices ou os brocardos populares, em que aprendemos com a nossa mãe, com a nossa avó, com a nossa bisavó, daquele jeito, e aquilo se torna uma consolidação na nossa memória de maneira afetiva, por vezes, em que quando dá uma trovoada, a gente coloca um pano em cima do espelho, cobre o espelho, tira a tomada dos aparelhos eletrônicos. Então, isso são construções do inconsciente e do consciente coletivo. E a partir disso é que nós nos situamos em André Luiz. A criatura humana, que ainda é presa ao seu primarismo evolutivo, em sua grande maioria, ela está presa justamente a esta educação. Digamos, desta maneira, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, imitando, logicamente, a personagem Gabriela. E por conta disso, presa no seu pensamento, cristalizada, por que não desvencilha-se tão fácil. E porque a morte é convite natural a todos, sem exceção, quando chegam no plano espiritual, deambulam por onde querem. O corpo vai aonde a mente dita. Então nós temos aí as gerações, as gênesis dos grupos destinados a praticar o mal. Como temos mais à frente, não vou dar spoiler, obviamente, as narrativas de André Luiz e libertação é uma coisa fantástica. E por conta disso, o bem, que não cessa de trabalhar nunca, necessita não só do seu próprio concurso, mas do nosso concurso também. Afinal, todos nós temos a possibilidade de criar o bem, de fazê-lo onde quer que seja. Não nos basta apenas não fazer o mal,
porque estaríamos contribuindo diretamente para a sua proliferação. Basta que façamos o bem. Como é dito nas narrativas de O Livro dos Espíritos, nas questões do isolamento ao final da vida. Então, nós vemos esse comovente apelo, o impressionante apelo dos espíritos de moradia da emissora do Posto 2 a rogar a ajuda dos trabalhadores que fornecessem uma cota de serviço para o trabalho dignificante em que, se todos nós tivéssemos a consciência, a Terra já seria um mundo ditoso. Por conta disso, nós analisamos as obsessões coletivas e vamos nos fixar agora nos níveis de consciência. No livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele traz a interligação entre espíritos de diferentes países para tratar de catástrofes. No relato do livro, principalmente um tsunami, que devastou alguns países do Oriente. Então, nós vemos essa interligação entre a espiritualidade a favor de que nós possamos nos unir em fraternidade, em solidariedade e ajudarmos os mais necessitados. E é o que nós achamos interessantíssimo, tanto da primeira vez, quanto lemos, quanto desta vez. Lísias diz que é, infelizmente, inútil o apelo dos irmãos do Posto 2 de moradia. Então, nós vemos o grau evolutivo de Lísias. Até o momento, nós denotamos uma certa evolução, um grau de evolução, em comparando a André Luiz a Lísias. No entanto, Lísias ainda não está evoluído o suficiente para perceber o trabalho do bem. Apesar de estar engendrado nas atividades hospitalares, de visitação, entre tantas outras, ele não compreendeu ainda o que nós hoje temos a oportunidade de estudar, de que o bem, por menor que pareça, sempre é efetivo. E eu achei interessante trazer porque, às vezes, nós, principalmente os espíritas, nós damos muita santificação aos espíritos desencarnados, aqueles que conviveram conosco ou não, colocando-no num patamar superior que às vezes o constrange. Nós temos relatos nas narrativas do espírito Humberto de Campos, em constrangimento do espírito que não é nada daquilo que nós colocamos e que sofre tormentos mentais. Analisar os níveis de consciência, tê-los palpáveis para a nossa relação de análise, é uma tarefa que é imprescindível para não julgarmos erroneamente quem quer que seja. E ainda, sobre essa questão, eu me lembrei da fala "O amor cobre a multidão de pecados", em relação a essas criaturas que promanam o mal. Porque vejamos bem, se pegarmos a história, contexto histórico da humanidade, a maior parte do tempo foi banhada em sangue. Nós temos aqui alguns eventos de enorme catástrofe em que ressaltamos a violência da criatura. No entanto, a maioria do tempo assim não foi. Em determinados locais, em todo o globo, mas se comportou assim. No entanto, e ainda conversando com Miriam, nós podemos hoje, através da literatura espírita, ter uma pequena dimensão da evolução dessas criaturas que ontem
eram perversas e que hoje se transformam. E justamente esse mecanismo que nós temos de enxergar a transformação da criatura que deixa tudo mais formidável, tudo mais esperançoso, porque a esperança, além de ser a última que morre, ela não deve morrer em momento algum. E não a esperança vã, baseada apenas na ilusoriedade ou em aspirações, mas a esperança do servir, a esperança consciente de que é necessário o trabalho. Nesse capítulo também foi muito ressaltado que para a conquista da paz, e aqui enxergue-se a paz interior e a paz exterior, o trabalho. Então nós voltamos novamente à questão do trabalho dignificante, fazendo uma conexão com o nosso estudo da semana passada, em que falamos da importância do bônus hora e no seu envolvimento com o trabalho. O trabalho, por vezes, para nós encarnados, é algo que pode ser jogado à margem, escamoteado, esquecido, largado. Trabalhamos toda uma existência com o intuito de pararmos de trabalhar, com o intuito de gozarmos o que hoje não podemos gozar. No entanto, uns morrem no meio do caminho, uns morrem na prematuridade, uns alcançam o fim do trabalho de sustento, mas aparecem novos trabalhos. Então, o trabalho é algo que move as criaturas e a sociedade de maneira intermitente. Temos, a partir das relações, das intercomunicações pessoais, um melhor, um pior aceito pelo trabalho. Nós temos chefes que pegam no nosso pé, os colegas de trabalho invejosos, quando não o somos também, entre tantas outras questões do âmbito trabalhista. E esquecemos de doar-nos integralmente à causa do Cristo. É interessante porque, também conversando com a Miriam, é a minha confessionária. É ela que escuta. Então, a gente conversando sobre a modernidade cristã, nós enxergamos, a partir de uma comparação que não pode ser exercida estritamente por conta das diferenças entre época, sociedade, tecnologia, avanço intelectual, avanço moral. Mas ser cristão hoje envolve não aqueles grandes sacrifícios, nem aquelas grandes renúncias de deixar o seu corpo a serviço do Cristo para ser queimado, enjaulado, entre tantas outras questões. Mas é abdicar nas pequenas coisas e servir da melhor maneira também nos pequenos detalhes. No trabalho, todos nós podemos demonstrar um bom humor, demonstrar compreensão, demonstrar indulgência, aplicar as desculpas para posteriormente desenvolver o perdão. Todos nós podemos dar a nossa cota de trabalho em favor da paz na Terra. Mas, inconscientemente, atamos os dois braços atrás das costas e dizemos: não posso fazer nada. Toda a sociedade, em sua grande maioria, está com as duas mãos atadas atrás das costas por vontade própria.
Então é necessário que as vozes dos céus retornem através do Espiritismo para fazer este apelo. Quantas mensagens iluminativas nós não recebemos pela lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Ivone do Amaral Pereira e de tantos outros médiuns gabaritados doutrinariamente, a fim de que nós nos dispuséssemos a vencer a nós mesmos. A conquista interior, a autoiluminação, o essencial. Tudo isso poderia ser evitado se, por vontade própria, nos dispuséssemos a seguir em frente. Mas nós somos teimosos, somos rabugentos, queremos fazer tudo à nossa maneira. E todas essas coisas atrapalham. Para nós, identificar um erro é uma questão gravíssima, porque inconscientemente nos achamos perfeitos. Eu não posso ter o mesmo problema de mau humor ao acordar como a Miriam. Porque ela tem, porque eu já enxerguei. Mas eu não tenho. Agora perguntemos aos nossos familiares como é o nosso humor ao acordar. Às vezes nós necessitamos de uma visão de fora do nosso contexto para que a nossa consciência se expanda. Então, os nossos níveis de consciência ainda precisam ser avolumados para que trabalhemos no bem. E justamente esse despertar ocorre através das grandes dores, dessas dores das guerras, dessas dores dos homicídios, dessas dores dos suicídios, dessas dores das perversões, dessas dores das doenças neuróticas, psicológicas, que vem como um convite à criatura que não está em paz com a sua consciência, logo não estando em paz com as leis divinas, porque lembremos da questão do Livro dos Espíritos, onde está escrita as leis de Deus em nossa consciência. Por isso, Lísias não conseguia enxergar que o apelo desses benfeitores de moradia, emissora do posto 2, não eram inúteis. Por isso, André Luiz ficou estupefato quando viu que a humanidade ainda estava em guerra. E aí nós nos deparamos com um confronto da criatura consigo mesma. E nos perguntamos, onde nos localizamos neste posto? Como está o nosso nível de consciência e o que já podemos enxergar para poder melhorar? Porque enxergar o Mestre Jesus, ouvir o Mestre Jesus, não é escutá-lo com os sentidos do corpo. É entender os seus apelos com os sentidos da alma e colocá-lo à frente das nossas ações, guiando-nos os passos e modelando os nossos pensamentos. Não vou me alastrar mais, porque eu fico empolgado, a gente começa e vai falando aqui. Então, fiquem à vontade para colocar os seus posicionamentos. Se eu falei alguma coisa errada, podem me corrigir. Expressem-se, porque nós precisamos dar a nossa quota de serviço. Daniele, Samir, Dona Marisa, Thaís, Miriam, Roberto, fiquem à vontade. Não me chame não que eu vou, viu? Não me chame não que eu vou. Não, você trouxe uma coisa que eu não tinha refletido sobre essa questão do despertar da consciência de Lísias. E aí, à medida que você estava falando, eu lembrei de uma parte aqui que destaca do texto, que destaca bem o que você falou na página 138.
que o posto 2 da morada já dá a resposta. Seu microfone mutou, Thaís. E eu só percebi. Melhorou? É. O posto 2 morada, a pessoa que estava pedindo a cooperação, ela mesma traz a resposta para a questão que você trouxe de Lísias. Eu não tinha visto, eu só vi à medida que você foi falando. Que ele fala aqui na página 138, já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 8ª linha. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muito de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Então, é bem uma resposta. E eu só percebi depois que você falou. E me chamou a atenção e fiquei curiosa com essa questão que eu também não tinha usado esse termo, mas cai bem a obsessão coletiva. Quantos nevoeiros a gente não vive sem ser a guerra? Eu lembrei da política, eu lembrei do carnaval, eu lembrei dos paredões e de tantas coisas e várias questões civis que a gente vive hoje, né? Bem pertinho da gente. E a gente fica de mãos atadas, inconscientes, como você mesmo falou aí, sem ao menos pensarmos em elevar o pensamento em oração no momento. Eu já tenho esse hábito por conta da minha mediunidade, porque me afeta bastante. Por exemplo, eu já não assisto jornais, então muitas coisas que as pessoas comentam, eu estou viajando tanto de bom quanto de ruim, porque eu não assisto, eu evito ler, evito assistir. Mas quando alguém em casa está assistindo, que eu passo, eu não estou de fone, que geralmente eu estou de fone quando as pessoas estão assistindo essas coisas, eu coloco o fone, vou ouvir uma música, estou ouvindo uma palestra, estou estudando, estou fazendo qualquer coisa, justamente para não me conectar, porque é muito rápido, é muito fácil. Eu pego, paro e faço uma oração. Faço uma oração pelaquela pessoa que foi vítima de algo que passou no jornal e estou aprendendo a fazer a oração pelo agressor. Porque, por mais que eu esteja despertando a consciência de que eu também já sou agressor, estou uma versão melhor de mim mesmo, muitas vezes, ainda é difícil, em algumas situações, você orar pela pessoa que agride. Eu estou falando, assim, de coisas terríveis, eu não estou falando de coisas, né, do dia a dia. Então, eu achei isso bastante interessante, como a gente contribui para que a influência se intensifique das obsessões coletivas e como a gente contribui para que elas, como o pessoal do posto 2 faz o trabalho deles, aumente a resistência do bem e tente equilibrar para que algumas pessoas, os aflitos, possam receber os consolos divinos que a gente tanto busca na religião e na nossa conexão com Deus. Eu também, agora no final aqui, eu já tinha visto isso aqui, não sei se todo mundo percebeu, tá claro, que o líder até fala que eles reuniram, né, conseguiram reunir o melhor das assembleias para auxiliar a Terra, né, então os espíritos estavam tentando fazer um contraponto para aquelas influências do mal, que na verdade é questão histórica, né, as potências do eixo, reflexo da Primeira Guerra Mundial, né? A Alemanha ficou humilhada com o Tratado de Versalhes e ela foi se reconstruindo e armando ao longo né, da década de 20 e 30. E em 33 Hitler chegou ao poder, um dos espíritos, né, mais hierarquia mais alta das trevas, né, um dos grandes que estavam encarnados, né, que estava encarnado aqui na Terra. Então sabia muito bem disso. Na Alemanha que foi massacrada e humilhada, e com o orgulho todo do povo germânico, né, preparando para dar a resposta,
aquele ódio contra os aliados, né, principalmente a França, que era inimiga dela já, e a Inglaterra, e sabia que a guerra seria iminente, tanto que o Lisa fala que o Ministério da União Divina falou que não tinha muita solução, por mais que ele tentasse auxiliar para conter a eclosão da guerra, não teria jeito. Isso era agosto de 39. Nessa época, a Alemanha já se unido com a Áustria, estava na iminência de anexar a Polônia, aí que deu início à guerra. Então, eles já sabiam o que ia acontecer, né? A Europa estava dominada pelas trevas, né? Então, estavam lá, né? Além do Hitler, o Mussolini, né? Que foi o que deu início ao fascismo, né? Para quem não sabe bem, não ouviu falar de fascismo, fascismo a palavra vem lá do Império Romano, que na época, antes ainda do Império, na fase da República Romana, também do Império, mas na fase da República, quem comandava Roma, além do Senado, né, à frente do Senado estavam 2 cônsules, e um cônsul ficava administrando Roma e outro que comandava as legiões. E quando eles iam comandar, o general, o comandante de uma legião, ele ia com um facho na mão. Esse facho, uma vara com machado, né, toda enrolada com machado, com machadinho. Que a vara significa disciplina e o machado é quem não se render à disciplina romana era executado, né? Então o Mussolini ele usou esse símbolo romano, que era o facho, e criou o fascismo, né? O nome correto é fascismo. Aqui no Brasil, português nosso ficou fascismo, mas é fascismo. Em referência ao facho romano. Ele deveria ser também um imperador romano, alguma coisa assim do passado, né? O Mussolini. E Hitler também, um grande aí do passado, algum imperador. Então, aí eles estavam unindo forças para dar para se vingar, né, do resultado da Primeira Guerra Mundial. Então, os espíritos sabiam que a humanidade ali na Europa já estava se rendendo, né? Nessa fase, é falado aqui no capítulo que já tinha notícia de que tinha acontecido no Oriente, ou seja, foi quando o Japão invadiu a China, a Coreia e a China. Então, a guerra já estava começando. Então, sabia que, por mais que se orasse, que fizesse todo o trabalho da espiritualidade, né, para influenciar os líderes, não teria jeito, né, porque por mais que a maioria queira a paz, 2, 3 querendo guerra, invadindo um outro país, né, basta lembrar agora, né, se não fosse toda o bom senso da Europa, o equilíbrio que eles têm para evitar uma guerra, teria tido uma terceira guerra mundial quando a Rússia invadiu a Ucrânia, porque imagina um país europeu que não ofereceu nenhum perigo, não atacou a Rússia, não oferecia perigo para a Rússia, e já estava desde 2014 já perdendo território, né? Que em 2014 a Rússia tomou a Crimeia. Então, aí vai invade a região leste ali, que é Donbass, a região de Luhansk, Donetsk, mais abaixo de Kherson e tudo mais, tomou 20% do território da Ucrânia e ameaçando. Então, se a Europa entra de forma contundente no auxílio à Ucrânia, teria uma guerra, porque a Rússia unida ali com a China e com o Irã. Então, aí só que os europeus foram moderadamente. O Biden ajudou ali com armamento para também a Rússia não tomar a Ucrânia. É assim que começam as guerras, né? Um país invadindo o outro e os outros aliados contra-atacando. Então teve todo um equilíbrio. Já é um avanço nosso, né? Mas infelizmente tem espíritos trevosos aí, né? Basta ver quem que deu causa a isso tudo. Então eles sabem que não tinha jeito agora. Já tem mais auxílio, talvez, né? Líderes mais moderados, né? Que os ingleses lá, os primeiros ministros, antes saiu o primeiro-ministro, agora entrou um outro, Macron com Olaf Scholz, né? Da Alemanha, eles têm mais equilíbrio, né? A União Europeia, tudo, mas naquela época não tinha isso, né? Era reflexo ainda do fim do imperialismo, aí a guerra era iminente, por isso que o Lisa estava muito entristecido, que ele já tinha uma informação superior que a guerra seria iminente, não teria jeito. Agora, bastaria só trabalhar no auxílio aos espíritos que iriam desencarnar nesse processo todo.
Mas é a influência do mal, porque o Hitler é um espírito que comandava legiões do mal, né? Então tinham muitos outros espíritos que iriam auxiliá-lo, né? E tanto que a gente vê que durante a guerra, como que ele foi auxiliado, como que a Alemanha venceu durante muito tempo, né? E ele também era protegido, que ele não morria, vários atentados. Tem até um filme muito bom que chama Operação Valkyria, com Tom Cruise, que ele tinha até a resistência alemã, né? As alemães que viam que Hitler estava errado e queriam eliminá-lo. Muitos, até um general famoso de Hitler chamado Rommel, Irving Rommel, o Raposa do Deserto, ele mesmo entrou para a resistência. Quando descobriu, ele teve que se matar. Foi obrigado a se matar. Um outro capitão, que foi o Tom Cruise, que fez o filme, né, que ele interpreta esse personagem que existiu, um capitão chamado Karl von Stauffenberg, mostra direitinho como é que eles tentaram matar Hitler e ele foi salvo assim por pé de mesa. Um pé de mesa de madeira salva ele do atentado, que explodir a bomba lá no ninho da águia, onde é o quartel-general do Hitler. Então, esses espíritos são protegidos, eles não morrem facilmente. Basta ver aí que há pouco tempo tomou um tiro na orelha, né? Não morreu. Então, esses espíritos são protegidos, né? Eles são protegidos por falanges, então essas falanges operavam nesse momento na Europa. E não ia ter jeito. E foi o que aconteceu mesmo, a Segunda Grande Guerra. Aí agora, né? Agora vai para o 25º, né, amor? Alguém quer comentar alguma coisa mais a respeito desse capítulo? Então, aí o capítulo que ficou para mim é o 25, né? Generoso alvitre. E pontos que eu achei importante nesse capítulo, né? Primeiro, que o amor de mãe. A dona Laura, ela já demonstrou ali nesse capítulo que ela e André Luiz, mostrou mais pro final do capítulo, tem alguma afinidade. Já é coisa assim do passado. Então, não por acaso ele foi parar na casa do Lísios, né? E da dona Laura, foi aceito lá. Então, logo no começo, quando o pessoal, os filhos da dona Laura, os parentes dela saem para trabalhar no Ministério do Auxílio, que é onde eles colaboram, o André Luiz recebe a notícia de que ele vai, porque quem não se lembra, nos capítulos anteriores, quando ele foi pedir serviço, né, e o ministro Clarencio dá permissão para ele visitar alguns ministérios que estejam mais próximos à Terra, a fim dele fazer as observações e aprender, enfim. E aí aquele momento chegou, né? Então o Rafael, que é um amigo da família de Dona Laura, iria auxiliar o André Luiz e ele iria começar a visitar os ministérios, começando pelo Ministério da Regeneração. E a Dona Laura mostrando aquele amor de mãe que aconselha, e também a afinidade que ela tinha com o André Luiz, que a gente não sabe qual que ela pediu para o André Luiz dar licença para que ela pudesse passar alguns conselhos, né, para ele, já que a mãe dele não estava ali presente, então ela gostaria de falar algumas coisas para ele com relação a essa nova fase que ele iria viver ali na colônia Nosso Lar, que era de visitação nos ministérios a fim de aprender. E esses conselhos que ela deu são tão valiosos que servem para nós, como tudo no livro, né? Não só para quem já desencarnou e está vivendo numa colônia espiritual. E ela começou a falar a respeito de já ter observado essa natureza investigativa do André Luiz. André Luiz foi um médico cientista na Terra. Então, a gente percebe como que ele era curioso, tudo ele queria saber, tudo ele perguntava. E já tendo percebido isso, a dona Laura deu um conselho com relação a esse ponto que ela tinha percebido nele, que é o quê? A curiosidade, ela é muito boa, porque é através da curiosidade é que nós buscamos o conhecimento. Se nós aqui, reunidos hoje, não fôssemos um pouco curiosos, não estaríamos aqui estudando. Porque o que nos move também a buscar é a curiosidade, né? E depois a vontade de melhorar e de evoluir, de progredir. Então, a curiosidade, ela é boa, só que ela em excesso, como a Thaís falou, né? Tudo em excesso faz mal. Então, se ele fosse movido apenas pelo instinto dele, aquela vocação dele para estudo, para ciência, se ele fosse movido apenas por isso,
talvez ele não conseguiria apreender tudo aquilo que ele poderia apreender naquela nova fase da vida dele ali na colônia. Então, ela ofereceu as humildes sugestões, né, segundo ela mesma fala, para que André Luiz buscasse naquela nova fase aprender, né, aquilo que as colônias apresentariam para ele como forma de trabalho, mas que para ele ir além da curiosidade, né, para ele buscar colaborar. E aí a questão do colaborar não como médico, não como um profissional baseado naquilo que ele foi aqui na Terra, um médico orgulhoso de si mesmo, dos bens materiais que ele adquiriu, não. Ele teria também naquele momento uma oportunidade de recomeçar, e recomeçar trabalhando e, segundo os conselhos da dona Laura, que ele fosse humilde também, que ele começasse do zero mesmo, que ele tivesse essa consciência de que quando ele chegasse lá no Ministério da Regeneração, que era o mais próximo daqui da Terra, que ele, ao observar as coisas lá, que ele não ficasse só como curioso, como observador, mas que ele oferecesse a sua colaboração, o seu trabalho naquilo que lhe aparecesse, mesmo que fosse tarefas humildes, tarefas simples, né? Embora não haja tarefa simples, né? Todas essas tarefas são importantes. A sociedade, para ela funcionar, ela precisa de tudo funcionando. Tanto que se os lixeiros param de trabalhar, a cidade vira um caos. É um trabalho importantíssimo, todos nós sabemos. Se a gente quer receber as nossas coisas em casa, hoje em dia, com essas compras na internet, a gente precisa dos caminhoneiros trabalhando. Então, enfim, todo trabalho é muito importante. Só que o André Luiz ainda estava preso nesse preconceito, nesse orgulho de médico, de cientista. Então, será que ele aceitaria um serviço mais simples? Porque, igual fala aqui, às vezes a gente pede uma coisa que a gente nem está preparado para exercer. Então, ali na colônia espiritual, embora ele tenha sido médico na Terra, ele não se comparava nem aos médicos, aos enfermeiros mais simples. O conhecimento que ele adquiriu aqui na Terra era muito aquém, né? Muito inferior. Então, um dos conselhos dela é que ele tivesse humildade e que colocasse a mão na massa, naquilo que aparecesse para ele como ensejo de colaboração. Então, um dos primeiros pontos a observar é isso. Então, o que eu tiro de lição para nós? Que todo trabalho aqui na Terra é importante. E todos nós, por exemplo, que eu acredito que a maioria frequenta ou já frequentou casa espírita. As pessoas acham que o importante numa casa espírita é você ser o presidente, é você ser do conselho deliberativo, mas não, todo o serviço que aparece na casa espírita é muito importante. E eu lembro de uma palestra do Raul Teixeira, eu sempre comento alguma coisa aqui dele, porque eu gosto muito das palestras dele, até recomendo de novo para que vocês vejam, todas que eu já vi são muito boas, que ele fala que a questão da organização numa casa espírita, presidência, conselho deliberativo, etc., é toda uma questão burocrática, que é necessária aqui no mundo, mas que todos, a partir do momento que estão frequentando uma casa espírita, têm obrigações com essa casa espírita. Então, que a gente dê a oportunidade, que a gente possa abrir a nossa mente e pegar qualquer oportunidade que nós tivermos dentro de uma casa espírita, por exemplo, e trabalhar, né? Por mais simples que seja, fazer uma limpeza na casa espírita, vai ter um evento e precisa de gente para organizar as mesas, limpar o chão, ou lavar a louça, ou ajudar a cortar legumes para fazer uma sopa, etc. Então, todos os trabalhos numa casa espírita são muito importantes, e isso se aplica para todos os setores, né? Todo serviço é importante, então que a gente não fique preso à ideia de que só o serviço de médico, de engenheiro, disso, daquilo é importante, porque não é assim. Então, André Luiz teria que aprender a recomeçar com humildade e com interesse no trabalho. Inclusive, uma das leis que eu acho que é no Livro dos Espíritos, né, que traz a lei do trabalho. Todo trabalho é importante. Então, que André Luiz pudesse aproveitar essa oportunidade que ele estava tendo, não só como cientista observador, mas como alguém disposto a ajudar e ajudar no que fosse preciso, não só em tarefas
que ele supunha que fossem importantes. Inclusive, ela lembrou a questão aqui de Jesus, né? Que foi o maior exemplo que nós tivemos o maior exemplo que nós tivemos para seguir aqui na humanidade, o espírito mais puro que aqui já adentrou. Ele o trabalho dele foi numa marcenaria com o pai dele, né? Então, quer dizer, todo trabalho é importante. Outro ponto aqui, deixa eu ver. A questão dos laços de amizade, né, para ele também aproveitar isso, porque uma coisa que é muito importante, que quando ele foi pedir para o Clarencio uma oportunidade de trabalhar na colônia, ele encontrou com aquela senhora, né, que vocês, não sei se vocês lembram, a senhora que pedia para ajudar os filhos aqui na terra e tal, e ela não tinha amizade, ela já estava 6 anos ali no nosso lar, e até então ela não tinha cativado as pessoas, não tinha todo o ensejo que ela teve de trabalho, ela menosprezou de alguma forma. Então, desde aquele momento, o André Luiz já estava tendo toques, né? Para poder agir diferente, para poder aproveitar todas as oportunidades que ele teria ali para se melhorar. Então, ele percebeu que aqui na Terra ele perdeu as oportunidades, até no trabalho mesmo dele, de ser mais útil, e então que ele pudesse recomeçar dessa forma mais nobre, né? Mais interessado. Ele deu exemplo também do Paulo de Tarso, né? Que também teve que recomeçar. Ele era um doutor da lei. Ele era doutor da lei, né? Seria membro do Sinédrio. Ele seria membro do Sinédrio. E quando ele teve o contato com Jesus e teve o seu momento ali nas portas de Damasco, ele resolveu ficar um tempo afastado no deserto para poder pensar, meditar, voltar para a cidade como tecelão e começar na humildade. Então, quanto de nós não precisaremos fazer isso, né? Então, que a gente possa sempre, nas oportunidades que a vida nos oferecerem, de trabalho, seja no que for, tanto trabalho profissional, quanto trabalho na casa espírita, quanto ouvir um irmão que esteja necessitado, ser o ombro amigo de alguém, ou ajudar uma pessoa que esteja necessitando, um vizinho, que seja. Às vezes a gente fica tão fechado no nosso egoísmo que a gente nem sabe o que está acontecendo na casa ao lado, né? Então, que a gente possa aproveitar, estarmos sempre atentos às coisas que estão acontecendo em nossa volta, e aproveitarmos todos os ensejos que nós tivermos de sermos úteis, seja no trabalho de divulgação do espiritismo, de estudo, como tudo isso que eu falei agora antes. Então, que a gente possa, eu acho que esse capítulo, ele nos mostra que a todo momento nós estamos tendo ensejos de sermos úteis, mas será que nós temos aproveitado ou temos ficado na preguiça, na acomodação, na ociosidade? Então, para a gente ficar atento, a todo momento, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, vamos buscar estarmos prontos, né, para poder colaborarmos, para poder sermos úteis na sociedade, ajudarmos o próximo, porque assim nós estaremos nos ajudando também e tornando a nossa vida útil. Uma coisa que eu gostaria de falar é que quantos ensejos que nós temos tido, gente, assim, nós somos espíritas, quantas coisas que a gente não está tendo acesso. O Guilherme e a Thaís gostam muito da série psicológica do Joana de Ângelo, eles estão sempre comentando, eu também gosto muito. Então, assim, em todos os campos do conhecimento, tanto na área da psicologia, quanto na área da obsessão e da mediunidade, com Manuel Filomeno de Miranda, quanto na área das questões de analisar pessoas que estão caindo e levantando, com Vitor Hugo, nos romances dele, da Ivone do Amaral Pereira, que trouxe sua vida como exemplo na trilogia de romances da sua vida, mostrando as vidas que ela suicidou, e aí depois ela teve nova chance, desperdiçou, até que ela veio como Ivone e conseguiu aproveitar a oportunidade da vida. Então, nós temos muitos exemplos, né? E muito material para a gente tornar a nossa vida útil. Então, a nossa responsabilidade como espíritas é muito grande. Então, a gente tem que aproveitar cada minuto que nós temos tido para poder nos melhorarmos primeiro, porque a nossa missão maior é com a gente, de nos melhorarmos, de
e depurando e desfazendo as nossas mazelas interiores, e também depois, na parte exterior, de sermos úteis na sociedade que a gente vive, fazendo aquilo, usando os nossos talentos, né, de forma proveitosa, não enterrando os nossos talentos, mas multiplicando, levando para fora aquilo que a gente puder levar de bom, de útil, de ajudar, e com isso fazer amizades, conhecer outras pessoas, enfim. Então, que a gente possa usar esse capítulo como assim, mais um chamamento, né? Porque além de ser a narrativa da vida de André Luiz ali, é um chamamento para a gente também, para a gente melhorar, ser humilde, ser útil e aproveitar as oportunidades que nós temos tido da melhor forma. Então, essas foram as observações que eu achei importante nesse capítulo. Alguém gostaria de também contribuir e falar alguma coisa? Então, eu só vou complementar uma coisa que veio na minha cabeça aqui agora, né? Que a Miriam acabou de falar sobre o que a dona Laura falou sobre essa capacidade de recomeçar, né? Ela fala até a ciência de recomeçar, que é das mais nobres, né? Que nosso espírito possa aprender. Falando assim de recomeçar, isso serve, né, na vida. Às vezes, quantas pessoas estão aí no final, mais chegando à metade da vida, na segunda metade da vida, e muda de profissão, começa tudo de novo, né? Então, muita gente fica acomodada, às vezes, numa situação e está infeliz, e também alguns têm coragem, né, de começar de novo, de ir para uma faculdade, fazer uma outra faculdade, começar um outro empreendimento, tudo mais. Isso serve, né, uma lição para a gente, né, de recomeçar. Dar o exemplo de Paulo, porque Paulo estava numa linha, né, que ele seria o que Paulo seria naquela época seria um juiz, só que não seria só juiz. O juiz naquela época ele era juiz, ele era promotor e era delegado ao mesmo tempo. Não tinha as divisões de tarefa como tem no Estado moderno. E lá, como membro do Sinédrio, ele fazia tudo. Então, ele era o topo você podia almejar para um judeu chegar a ser membro do Sinédrio, né? Então, e ele vai e estava perseguindo os cristãos, e quando ele viu que estava errado, ele se converte ao cristianismo. Ele teve que romper tudo que ele construiu na vida dele, toda a educação que ele teve, que os pais dele, né, a esperança que o pai dele depositou nele, todo o dinheiro que investiu, mandando ele para Jerusalém, porque ele é de Tarso, né? Ele vai ser educado com Gamaliel, que era o presidente do Sinédrio, durante 17 anos. Então, a mesma coisa, você manda um filho para a faculdade de direito, né? Da USP, da UFMG, é das melhores do Brasil, aí ele fica na capital muitos anos, se forma, passa no concurso de promotor, juiz, depois ele vira para você e fala assim: pai, não é bem o que eu queria, eu vou começar uma outra profissão. Ou seja, às vezes é isso que pode acontecer, né? De a gente ter a coragem, se você não está feliz, ou se não está do jeito que você queria, você começar uma nova profissão, uma nova vida. E o mais importante que vem na minha cabeça agora não é isso. É que quando a gente. Uma lição muito grande que tem aqui para o André Luiz é o seguinte, que serve para a gente, que é uma das coisas mais importantes que tem. Nós vamos desencarnar e vamos ter que voltar, isso várias vezes. E a gente tem que sair do nosso ciclo de atuação. Então, eu sou da área do direito, aí eu vou voltar de novo. Eu sou da medicina, vou voltar de novo. Não, a gente tem que mudar, porque a gente tem que aprender todos os conhecimentos que tem da vida. Então, a gente vai ter que percorrer todas as áreas de conhecimento, né? A gente vai ter que ter conhecimento de tudo que imaginar, tudo, e das artes também. Então, a gente não pode ficar... Os nossos guias, nossos orientadores, né, no planejamento de uma encarnação, eles vão nos orientar a fazer isso. Não vá na mesma profissão, você tem que estudar, aprender outras coisas, você já errou muito com isso. Essas profissões de maior prestígio, elas vão muito no orgulho da gente, né? Principalmente há 100 anos atrás, o que se tinha no Brasil era direito, medicina e engenharia. Então ficou aquela coisa, né? Doutor, diz doutor daquilo. Eu fico vendo médicos, dentistas, advogados, né? Como eu já fui, chamando de doutor um ou outro, umas grandes besteiras, sabe? No fundo, todo mundo é Zé, Maria, João, não tem esse negócio de doutor, é uma besteira danada. Então, aí tem esses orgulhos todos e não levam a nada. Às vezes você quer ser um psicólogo, quer ser um enfermeiro, quer ser uma confeiteira,
né? Tanta coisa que você pode... Agora, ganhar dinheiro depende muito. Tem pessoas que pintando ganham dinheiro, fortuna, outros pode ser advogado e não ganhar tanto assim. Então, dinheiro é uma outra coisa, né? Agora, tem muita coisa de orgulho, de prestígio que a sociedade estabelece, essa coisa toda. A gente tem que fugir disso tudo e aprender outras coisas. Então, isso é uma lição para ele que serve para nós. Então, olha, você foi médico, seu conhecimento aqui é pequeno. Então, você ainda não é médico aqui no mundo espiritual. Então, faz tarefas mais simples. Mas não está na hora de aprender outras coisas, de servir a humanidade, de servir uma coletividade de outras formas? Né? A gente precisa desenvolver tudo. Porque se todo mundo também for orgulhoso e começar a ir para essas profissões e atividades profissionais de maior prestígio, daqui a pouco, quem que vai ser coveiro? Quem que vai ser o lixeiro? Quem vai ser trabalhar numa escola ali, né, fazendo a comida dos alunos, né? Quer dizer, as profissões de menor prestígio. Agora, o que acontece com a sociedade evoluindo, essas profissões elas são mais bem remuneradas, são mais valorizadas, né? Basta ver os países europeus de estabilidade, mais as sociais democracias europeias, que as pessoas já têm um nível maior. Então, algumas atividades são mecanizadas e outras todo mundo faz, como deputado que arruma o próprio apartamento, que vai pega trem para ir para o Congresso, como já vi reportagem, né, na Escandinávia, são 1.000, divide assessores. Aqui no Brasil, um deputado tem 300 assessores, né? Aí permite aí fazer besteira. Lá não compartilham 5 assessores para ser compartilhado com tantos deputados. O deputado vai no bandejão, limpa, né? Aqui é cheio de regalias, de orgulho. Então, aí a gente vai trabalhar nas outras encarnações, os espíritos que são mais esclarecidos, para isso. Independente da posição que ocupar, se for importante, se for de maior valorização, que não se acha melhor que ninguém, que é apenas um servidor, como o governador, os ministros, né? A postura que eles têm, né, de maior responsabilidade, não de orgulho, de vaidade, de ter privilégios. Então, isso aí é o que é o futuro. E quem não acompanhar isso não vai fazer parte do mundo novo, né? De orgulho, de vaidade, de ser servido. Nós estamos aí para servir a sociedade, né? Então, isso aí é uma grande lição. O Guilherme levantou a mão aqui, eu vou pausar aqui. O que o Roberto falou me lembrou na hora Nas Voragens do Pecado. E hoje Dona Ivone está bem presente. Não só a questão do trabalho, como o Roberto citou, mas, se eu não me engano, essa reflexão é proposta por Charles. Ainda na primeira parte do desenvolvimento do livro, tem todos os acontecimentos que eu não vou dar spoiler, obviamente. Mas tem uma seguinte reflexão. Uma família que é assassinada, um membro em específico já com um avanço espiritual um pouco acentuado, eles morreram porque eram protestantes. Naquela época ali da noite, de terror, São Bartolomeu, enfim. E aí é mostrado que os espíritos mais conscientes, eles não se apegam à doutrina ou religião que professam. O espírito consciente, ele vem onde tem de vir para desempenhar a função que tiver de exercer. E aí me lembrei do orgulho espírita, porque o movimento espírita tem ainda dessas coisas, porque nós somos criaturas imperfeitas, então tem muito dessa questão da fé espírita, que como se encontra no espiritismo agora, que não seria de nenhuma outra religião, ou ainda o preconceito descabido a outras manifestações religiosas, entre tantas outras situações que somos envolvidos. E aí eu lembrei dessa reflexão de Charles, junto com a fala de Roberto, que a gente não tem que se prender ao conhecimento.
movimento espírita. Nós hoje professamos a fé espírita, mas é como uma ferramenta de melhoramento individual para que eu possa externalizar nesta encarnação e nas próximas o conhecimento adquirido. Se hoje eu desempenho um ótimo papel como espírita e na próxima encarnação os orientadores espirituais pedem que eu vá numa comunidade católica auxiliar com o conhecimento que eu agreguei no meu espírito, eu vou negar porque eu sou espírita? Então eu não sou espírita. Então é uma série de reflexões que foram perfeitas, trazidas por Roberto, que faz parte da nossa autoanálise sobre o orgulho, a vaidade e o egoísmo, que são as nossas chagas entre tantas outras que parecem, mas não estão escondidas. É bem isso, Guilherme. Se fosse assim, né, a questão do ser espírita, né? Se fosse assim, não teriam missionários nas outras religiões, né? E a gente sabe que espíritos altamente evoluídos reencarnam em todas as religiões. Então, até mesmo para poder auxiliar aquelas pessoas. Então, a questão material, assim, o que nós ocupamos hoje, eu como minha personalidade Miriam, Roberto como Roberto, Guilherme como Guilherme, Daniela, enfim, é tudo passageiro, né? Então, aqui, o cargo que a gente ocupa é passageiro, a religião que a gente está, assim, dependendo, por exemplo, sou católica, isso é passageiro, a veste que nós estamos hoje é passageira, então que a gente saiba viver como espírito imortal também, né? Sempre aprendendo com isso, a gente está tendo essa oportunidade de ter acesso a todas essas verdades, então que a gente saiba aproveitar de verdade, né? Porque se a gente é espírita e a gente tem esse conhecimento hoje, a gente tem que agir como tal, né? Tanto na questão profissional, questão do físico e tudo. Mas eu fico pensando nisso, a gente tem que pensar, né? Assim, imagina hoje, assim, olha, nós seis aqui, 6, 7, né? A dona Marisa também. Aí a gente está desencarnado e fala assim, ô gente, é coisa de mineiro. Ô gente, tem 7 cargos lá na Terra, lá, vocês vão encarnar em cada um. Aí tem médico, tem juiz, tem advogado, engenheiro civil, engenheiro eletrônico, tem deputado, aí tem faxineiro, tem coveiro, tem lixeiro, tem cozinha. O que a gente iria escolher, né? Vai nascer analfabeto, trabalhar ali como pedreiro, ajudante de pedreiro. Uma outra coisa também. Nós somos muito orgulhosos, né? A gente pensa bem. A gente vai escolher essas coisas. Tem muita gente. Eu acho que teve eu não sei se foi aqui o caso do mendigo, que era muito evoluído. Quando eu comecei eu comecei a frequentar a casa espírita, né, lá em Belo Horizonte. Eu era espírita há 5 anos e não conhecia a casa espírita, não sabia como é que era o espiritismo, como é que era organizado o movimento espírita. Eu só conhecia através das obras do André Luiz. Aí eu passei a frequentar uma casa e nela eu vi uma palestra que alguém relatou de uma outra casa, de um evento de uma outra casa importante de Belo Horizonte, antiga, que chegou um mendigo lá, no meio de uma palestra. Chegou o mendigo, né? Como todo mendigo, mau cheiro, né? Você não vai ver morador de rua com cheiro bom, né? Mau cheiro mesmo. Muito feio, muito sujo, né? Muito velho, né? Debilitado. E todo mundo com certo, né? Mantendo a distância dele e tudo mais. E aquelas casas antigas, aí, aquele padrão que tinha a mesa com os diretores, né? Que eu acho isso aí, assim, eu falo mesmo, eu acho isso muito errado. Aquela coisa de mesa de diretor, fica todo mundo lá em cima achando isso importante, né? Eu sou importante. O presidente, os médicos, a coisa toda e a ralé lá embaixo. Parece que é assim. Se alguém participa disso, não é bom, né? Para ir repensando. Porque fica todo mundo ali sentado e a pessoa vai lá, faz a palestra e pronto. Mas tinha esse padrão antigo ainda, né? Que fica todo mundo lá em cima da mesa, e foi falado para um dos médios que aquele mendigo que estava lá causando repulsa em quase todo mundo era mais evoluído que todo mundo lá, mas nem chegavam perto dele, que era a última encarnação dele na Terra.
Aí o pessoal passou a bajular o mendigo, foi lá, bajulou, abraçou, deu banho, fez a barba, entendeu? Aí quando falou que é um espírito evoluído, foi todo mundo bajular lá o espírito. Ele era a última encarnação dele. Então, às vezes, nesses cargos mais humildes, nessas situações mais difíceis da vida, tem espírito evoluidíssimo, que estão passando, às vezes, por uma grande prova. A última prova dele era essa, foi revelado que ele já estava para sair da Terra, ele tinha só treinar o desapego dele total à família, aos bens materiais. Então, ele ia ficar sozinho na rua, sem nada, se virando, né? Sobrevivendo. É o desapego total, porque também nós não temos, na verdade, família. Família é a humanidade. Então, ele não teria apego à família sanguínea, é uma coisa que é falada, né? Lá no 23, essa coisa de a gente ficar preso a só um núcleo familiar nosso. Então, ele ia desligar disso, para ele ver que a família é a família universal e não ia ficar apegado a nada, de bens materiais nenhum. E eu novamente vou recomendar para vocês a leitura dos romances do Victor Hugo, que ele traz muitas essas questões, né, Guilherme? Com relação a espíritos que estão já nas últimas reencarnações. Então, é muito interessante você ver, assim, o que a pessoa vai passar de expiação, de prova, né, para poder sair da Terra, né, no caso. Então, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Bom, então acho que a gente já pode fazer a prece final, né? Quem gostaria de fazer a prece para a gente encerrar o estudo de hoje? A dona Marisa. A Marisa é que vai fazer. Minha mãe tem verdadeiro pavor de fazer prece, ela morre de vergonha. Isso aí a gente nem pode contar. Quem gostaria de fazer? Tem a mensagem aqui, se quiser. Tá, então. É com você, Guilherme. Do livro Coração e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Maria Dolores. A mensagem é de número 35, prece por auxílio. Compadece-te, meu Deus, dos companheiros em prova, cuja vida se renova somente a preço de dor. Não deixes errante em trevas aquele que se perdeu nas tramas do próprio eu, sem ver-te a bênção de amor. Meu Deus, ajuda quem vai, sem apoio a que se arrime, na rude estrada do crime, vivendo a revolta e o mal. Inspira, ampara e esclarece. A pessoa envilecida, mostra-lhe a força da vida, na vida bela e inevitável. Auxilia-nos a todos, entre pedras e entre espinhos, os nossos próprios caminhos, que fizemos tais quais são. Senhor da misericórdia, em tua bênção de luz, queremos seguir Jesus nas trilhas da redenção. Se o pessimismo aparece, mostrando trevas e males, nada comentes nem fales, fora na crença no bem. Então nós encerramos o nosso encontro de hoje na certeza do amparo, do auxílio da nossa equipe espiritual, da nossa família, dos missionários do bem, de amor e de luz, inspirando-nos a seguir os passos luminosos de Jesus, que segue sendo o farol a inspirar lucidez a todos nós que estávamos na retaguarda e que agora buscamos caminhar com as próprias pernas. E assim seja. Então, gente, boa semana para todos. Aí o capítulo da semana que vem é o 26, 27 e 28. Tchau. Tchau, até mais. Gratidão, foi muito bom. Boa tarde. Tchau, beijo. Tchau.